para mim, o Romero foi um dos destaques negativos por conta da maneira como ele, às vezes, não entende como ele pode ajudar a equipe, sabe? O Robson é um jogador que erra muito, é um jogador muito estabanado, mas é um jogador que tem muita entrega, que luta lá na frente e tal. E o Romero, por exemplo, ele é um jogador que não tem muito dinamismo, mas ele é um jogador de qualidade técnica muito boa. Então, quando ele pensa ser rápido, ao receber a bola já tocar, eu acho que ele tende a melhorar o futebol dele. Ele é um jogador de assimilação rápida, de qualidade técnica apurada a ponto de, ao tocar a bola de primeira, receber e tentar fazer a jogada. O grande problema é que o Romero muitas vezes quer ser individualista. Ele recebe uma bola, ele não tem velocidade, ele quer driblar, ele segura demais essa bola e com isso acaba prejudicando a dinâmica do ataque. Então, eu acho que o Romero é um grande atacante, mesmo, grande atacante. Aliás, é um dos melhores finalizadores que o Fortaleza tem no elenco, mas essa dinâmica de jogo, ele precisa, enfim, alguém precisa conversar com ele para entender que ele precisa ser mais rápido. Não pode ficar demorando com a bola, por isso que ele acabou entrando nesse destaque negativo. Eu vou colocar o Romarinho também nessa lista, certo? Mesmo o Romarinho ter sido até bem em boa parte da partida. O Romarinho, ele às vezes tem muita dificuldade de também entender o jogo. Acho que ele fez uma boa partida do que é o Romarinho, mas ainda para mim muito abaixo. É um jogador que às vezes quer forçar uma falta, que é uma chegada ali, que não é falta, entendeu? Isso me irrita muito. O Robson geralmente passa por essa situação e o Romarinho é um jogador, às vezes, muito estabanado, tem problemas seríssimos com a finalização, e embora o gol que ele perde no primeiro tempo é uma jogada muito bem feita por ele, né? Então, assim, ele teve muita entrega, muita disposição, mas eu não acho, sinceramente, que o Vojvoda deveria ter pensado em começar o jogo com ele. Mesmo assim, eu acho que ele tem dificuldade de marcação, eu acho que ele tem dificuldade para resolver uma partida, porque todas as bolas do primeiro tempo, enquanto o Goiás não matava, porque assim, o Goiás, no primeiro tempo, Ju, deixou o Fortaleza fazer o contra-ataque. No segundo, quando pensava em fazer, o Goiás já estava matando ali, fazendo a falta. Se as bolas que caíram no pé do Romarinho, caem no pé do Moisés, caem no pé exatamente ali do Pedro Rocha, a chance era maior de acontecer um gol, porque o Romarinho tem essa dificuldade para finalizar ali uma jogada. Então, vou citar ele, porque ele, às vezes, sabe, nesse entendimento de jogo, tem essa dificuldade e a limitação técnica que é natural dele. E eu não sei se eu consigo ter um terceiro nome, até porque eu acho que o time, de uma maneira, já jogou bem. Tite, Capixaba. Acho que eu não consigo, dos que entraram. Tranquilo, você Zé... sabe que você pode colocar quantos no exato. pódio você quiser, para mais ou para menos, inclusive. Pois é. Eu não sei o que o pessoal está falando aí de menos. Menos o que? Eu não entendi. O Rodrigo está falando aí, menos minhoca. O que é menos? Em todo caso, Ah, tá, menos minhoca, claro. Ele tá pegando a piada que eu fiz. Ele tá pegando a piada que É eu isso, fiz. pô. Você Ele demorou, nem né? para ser original. Ele nem para ser original ele consegue. Enfim, abraço aí pro canalha do Rodrigo. Vamos agora pro o pódio positivo, Então, né? Peris que vai jantar, né? Depois Ele do. vai gastar o nosso dinheiro aí, né? Já que o Corinthians ganhou. Pelo Ó, menos alguém feliz. no pódio positivo, eu vou ficar na terceira colocação com o Tinga, certo? Eu acho que o Tinga é um jogador que eu gosto muito, é muito inteligente, eu acho que ele é um cara que apoia muito bem, é um capitão da equipe, o cara que tá sempre ali jogando junto, sabe? Então, eu acho que é um cara que, assim, por mim, o Tinga sempre é para ser titular, sabe? Falhando, acertando, é um cara que é imprescindível mesmo, porque ele tem muito recurso, sabe? Então, mesmo às vezes sem apresentar, eu acho que ele é uma peça que não tem nem substituto. Não tem substituto para o Tinga, para fazer o que o Tinga faz. Então, ele é um jogador muito específico do elenco que eu acho que nenhum outro consegue exercer o que o Tinga acabou fazendo em campo. Então, para mim, eu vou colocar ele na terceira colocação. Na segunda colocação, eu vou ficar com o Brits, porque eu acho que o Brits teve um trabalho difícil, né? Que era marcar ali exatamente o Pedro Raul, que é um jogador que está muito bem no campeonato, né? Um dos artilheiros do campeonato. E ele foi muito bem, assim, sabe? Claro, não ganhou todas, né? Mas para mim, ele foi muito firme em muitas jogadas, prevaleceu em muitas jogadas. A saída de bola dele também foi boa, assim, de uma maneira geral. Acho que foi uma partida muito boa. E eu vou ficar na terceira colocação. Eu tenho dúvida de qual dos dois eu coloco. Assim, poderia até ser
Porque foi meio que um complemento, assim, eu vou acabar colocando os dois na primeira colocação e aí meio que se torna... O Brits se torna terceiro e o Tinga se torna quarto, né? Porque eu acho que essa junção dos dois volantes, para mim, acho que casou muito bem, sabe? Casou muito bem mesmo, assim, em termos de movimentação, um time mais leve e tal. Vou fazer também uma citação, caramba, eu era para ter pensado antes nisso, agora eu estou pensando aqui. Gostei do Otero também, porque foi uma partida boa do Otero, entendeu? Acho que o Otero foi muito bem naquilo que eu fiquei na dúvida, ele como titular, se ele daria a intensidade e tudo mais. Acho que na marcação ele tem uma certa dificuldade, mas ele foi um jogador que apareceu muito bem. Muitas disputas ele acabou ganhando, não nas bolas aéreas, porque ele não tem tamanho para isso, mas para mim foi um jogador muito importante. Então esses são meus destaques negativos e positivos. Pode tocar, Iago. Vamos embora. Eu concordo bastante assim, com o que o Mioca falou. Realmente, assim, o Romero, para mim, eu ainda ouso dizer que ele é o melhor finalizador do elenco do Fortaleza. Só que ele precisa entender qual o papel dele na dinâmica da equipe. E aí, assim, o tipo de jogo que o Fortaleza se propôs hoje era um jogo mais de aproximação, de toque rápido e de chegar no contra-ataque. É um jogo que é muito difícil para ele, porque não é a característica. É um cara que não tem tanto a capacidade do arrasto, é um cara mais da aproximação, mais técnico e de finalização rápida. Então, ele não apareceu tanto, não contribuiu tanto. E aí, assim, por ter sido, entre os jogadores que estiveram em campo, um dos mais discretos, vai para o pódio negativo. E aí eu concordo também super com a análise do Romarinho, assim. O Romarinho é um cara muito da vontade, é um cara muito voluntarioso, que tanto faz ele acertar tudo que ele faz, quanto ele errar tudo que ele tenta. Então, assim, hoje eu vi ele tentando muito, sendo muito voluntarioso, e até entendi mais ou menos a escalação dele, porque é no mesmo esquema do que a gente comentou na partida do Ceará. O Fortaleza ele teve um intervalo, um gap muito pequeno entre um jogo e outro, né? Ele jogou na quarta de noite em casa e aí teve que se deslocar para jogar na Serrinha já no sábado de noite. Então, assim, era preciso que fosse feito uma administração do cansaço. E aí eu vejo ele com naturalidade ele entrando, e aí, assim, até sendo substituído, depois entrando o Moisés na vaga dele. Mas acho que, assim, dos que estiveram em campo, ele realmente não se ouve no mesmo nível do que foi apresentado em campo. E aí, quanto aos destaques positivos, o meu vai ser a história do pódio de judô, né? Que em vez de 3, entram 4. E aí, assim, eu acho que o primeiro, eu vou trocar um pouco, mas os jogadores são basicamente os mesmos que Minhoca citou. Eu acho que em quarto lugar fica o Brits, porque foi um cara que foi muito importante, e aí entrando meio que numa posição que a gente não está acostumado a ver ele jogando no Fortaleza, né? Fez a carreira dele majoritariamente no futebol sul-americano e jogando como zagueiro, mas aqui a gente se acostumou a ver ele jogando como lateral direito, sendo o cara da consolidação defensiva da linha pelos lados, porque a gente sabe que o Capixaba é mais ala do que lateral, muitas vezes. Então, ele era o cara que ajudava a fechar a linha e tal, e que, normalmente, ajudava a que os adversários que jogassem pela ponta esquerda não se criassem tanto. Mas ele jogando como zagueiro, ele foi muito bem, porque eu vi o Pedro Raul indo para muitos embates diretos com o Tite, e ele jogando com o homem da sobra, ele sempre era o cara que, assim, se a bola sobrasse, ele conseguia sair bem com a bola, ou então conseguia cobrir bem a marcação, se alguém ultrapassasse ali, então jogou bem, tanto preenchendo espaço, quanto ganhando nas divididas. O meu terceiro nome é o Tinga, que para mim é um cara que é muito diferenciado, é um cara que ele é muito bom na fase ofensiva e ele é muito seguro na fase defensiva. E aí ele é seguro bastante na fase defensiva para jogar bem como zagueiro, e ele é bom ofensivamente o suficiente para jogar de lateral, e às vezes, quando o time está perdendo, até para se lançar e ficar lá no ataque como uma peça importante pela lateral. Então, além de ser capitão da equipe, e para muitos ídolos do Fortaleza, para alguns um grande jogador que ainda não tem status de ídolo, mas acho que é um cara muito importante, e que a recuperação dele e ver ele novamente na rotação da equipe é muito importante. E os dois primeiros lugares, para mim, Caio Alexandre e Lucas Sacha. Ouso dizer, inclusive, que pode ser a dupla do cenário do 11 ideal do Fortaleza, porque eu acho que o encaixe entre eles dois foi muito bem feito. Assim.
São dois jogadores de características diferentes. O Lucas Sacha mais do combate e o Caio Alexandre mais da saída de bola. Mas os dois contribuem muito para a intensidade do time, deixam o time mais leve, fazem o time jogar mais rápido. E aí, numa proposta em que tem jogadores rápidos e inteligentes, como Thiago Galhardo, Moisés, Pedro Rocha e tantos outros, pode encaixar muito bem para a sequência do campeonato. Eu coloco o Caio em segundo e o Lucas em primeiro, porque o Lucas decidiu a partida. Foi o cara que foi lá e fez o gol. Então, assim, ele para mim fica em primeiro só por isso. Mas eu achei o desempenho dos dois muito bom, num nível bem alto e relativamente parecido. Então, eu fecho o meu pódio de judô com os dois.